Olá, a paz do Senhor, que bom, nós hoje já estamos na lição de número 4 e somos gratos a Deus pelo milagre da vida, por até o dia de hoje Deus tem nos sustentado. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui nas minhas aulas todas as semanas. Você que está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui no meu canal. Quero já agradecer de antemão os comentários, as orações, o carinho dos irmãos. Só a eternidade pode pagar o carinho dos irmãos. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E espero te ajudar com este comentário da lição de número 4. Fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender bastante. E lá no final da minha aula também, eu vou mandar um abraço para todos os irmãos que falaram de qual igreja pertencem, de qual cidade é. Então fica comigo, nós vamos aprender muito nesta aula tão maravilhosa. Na lição de número 4, nós vamos falar sobre os atributos do ser humano. Está em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Espero que você leia todas as leituras diárias, que você leia essa leitura em classe também em sua casa, e todos os versículos que são citados dentro da nossa lição. Nós só crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nós lemos a palavra de Deus. É a única forma de nós crescermos na graça. E eu quero dizer para os irmãos também que eu já comprei um teleprompter, mas ainda não me adaptei com ele, né? E tem irmãos que ficam questionando por que eu fico lendo tanto aqui na minha aula. Mas eu acredito que todos leem, porque nós não conseguimos guardar tudo isso de uma única vez. Mas eu espero, né, me acostumar com o teleprompter, e daqui uns dias eu estarei também lecionando. Nós vamos devagarinho e o Espírito de Deus vai nos dando graça e os irmãos vão me suportando aí, lendo o meu texto, né, da minha aula, meu resumo que eu fiz para nós comentarmos aqui neste dia. E hoje nós vamos falar a respeito do que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, no capítulo 12. Nós já estudamos este assunto em outros trimestres, mas hoje nós vamos aprender mais, porque nós estamos falando sobre antropologia, sobre a raça humana, e é sobre isso que nós vamos falar todo este trimestre. Nós já aprendemos muito nas 3 primeiras aulas que nós já tivemos. Então hoje nós vamos primeiro, para nós falarmos do atributo, né, do ser humano, do homem, que Deus deu para ele, eu quero abordar um pouquinho aqui a respeito dos atributos que são de Deus. Lá na criação, Deus transferiu para o homem os atributos que são comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São aqueles que Deus pôde transferir para nós, seres humanos. E tem os atributos que são incomunicáveis, que eles pertencem exclusivamente a Deus. Mas mesmo esses atributos comunicáveis que foram transferidos para nós, seres humanos, eles estão em uma escala menor em nós e numa escala muito maior em Deus. Primeiro nós vamos aprender o que é atributo. Atributo é uma característica que é de uma pessoa ou de algum objeto. E quando nós falamos na teologia bíblica, que nós vamos falar a respeito do que é atributo, a teologia bíblica vai nos dizer que é uma característica que é atribuída a Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, ele transferiu atributos para o homem, porque nós já aprendemos que nós recebemos o nosso espírito que vem de Deus, recebemos o nosso corpo para que nós estejamos aqui neste mundo físico, nós temos uma alma e Deus nos criou como a coroa da criação, um pouco inferior aos anjos, mas somos a coroa da criação de Deus. E Ele nos dotou das capacidades, né, que existe nele também, porém em uma escala menor.
nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus que foram transferidos para nós. E os atributos de Deus, eles se dividem em duas categorias ou em duas classes. São os atributos que são comunicáveis, isso é, eles podem ser transferidos para o ser humano, e também os atributos incomunicáveis, que são aqueles que pertencem exclusivamente a Deus e que o ser humano não tem ele. Os incomunicáveis são aqueles que enfatizam a distinção absoluta de Deus e a sua criatura. Aquilo que nos difere de Deus, que são exclusivos de Deus. E os comunicáveis são aqueles que são encontrados em semelhança na criatura humana. Os atributos incomunicáveis de Deus, nós vamos falar aqui agora, é a aceidade. O que é aceidade? Aceidade é quando Deus existe por si só. Também tem a imutabilidade. O que é imutabilidade? Deus não muda, né? A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 8, e também em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 6. Nós temos também como atributo incomunicável de Deus a infinitude. O que significa isso? Deus não tem princípio e não tem fim. Eternidade é a infinitude de Deus aplicada no tempo, isto é, fora do tempo. Porque Deus, nós já sabemos que Ele é atemporal. Então, Ele não tem princípio, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Ele é Deus, Ele é aquilo que Ele mesmo diz de si próprio. Eu sou o que sou. Deus, Ele é sem princípio. Às vezes as pessoas pensando, mas como começou tudo, né? Como que Deus surgiu? Deus não tem princípio. Deus não tem meio, Deus não tem fim. Ele habita a eternidade. Ele é um Deus autoexistente. Existiu por si só. E também tem a imensidão. O que é imensidão? A presença de Deus, ela enche os céus e enche a terra. Isto é a infinitude de Deus aplicada no espaço. Está em Isaías capítulo 6 e no versículo 3. Nós temos também a simplicidade, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Quais são os atributos comunicáveis? Nós aprendemos na aula passada que os anjos não são oniscientes, não são onipresentes e não são onipotentes. Agora nós vamos falar quais são os atributos comunicáveis, isto é, os atributos que foram transferidos para a raça humana. Os atributos comunicáveis são conhecimento, bondade, amor, santidade, justiça, verdade, soberania, vontade. Estes atributos, eles foram colocados no coração do homem lá no Éden. São os atributos morais de Deus. Só que depois da queda, quando nós falamos queda, nós estamos falando do pecado de Adão e Eva, quando eles escolheram desobedecer a Deus. Muitos deles foram perdidos lá no Éden. O homem perdeu estas coisas. Grande parte desses atributos morais foram perdidos lá na queda. E eles só são reconquistados no novo nascimento. Quando nós somos feitos nova criatura. Quando o nosso velho homem morre e nós nascemos com Cristo. Isso nós só conseguimos com o novo nascimento. Estes atributos, eles existem em nós em um grau infinitamente menor do que em Deus. Então, em Deus, estes atributos são infinitamente maiores do que os que estão em nós. Um exemplo que nós temos que
eles são infinitamente maiores, nós vamos falar apenas de um, é o amor. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus, ele é incondicional, diferentemente de nós que amamos as pessoas baseados em condição. Como é que as pessoas nos tratam, como que é o nosso viver, o nosso relacionamento. E aí nós vamos amando as pessoas em grau de afinidade. E Deus não, o amor dele é incondicional. Quando Deus enviou Jesus Cristo para vir aqui na terra e morrer em nosso lugar, nós ainda éramos pecadores. Então Deus nos amou primeiro e nos amou ainda no pecado. Então o amor, nós podemos produzir essa virtude? Sim, podemos. Isso foi reconquistado no Calvário, isso foi reconquistado no nosso novo nascimento, mas em grau infinitamente menor do que em Deus. E nós temos esses atributos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles não têm estes atributos. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. E por Adão e Eva terem sido criados à semelhança de Deus, eles podiam então se relacionarem com Deus. Quando Deus nos deu o Espírito, que veio dele, é por intermédio deste Espírito que nós nos relacionamos com Deus e também nos relacionamos com o nosso próximo. O primeiro casal, eles tinham a semelhança moral com Deus, por eles serem justos e santos. Está em Efésios capítulo 4, versículo 24. E isso só é reconquistado no novo nascimento. Eles tinham semelhança com Deus na inteligência, pois foram dotados de espírito, semelhante a Deus, porque Deus, ele é um ser pessoal. Então, foram semelhantes a Deus nas emoções, na capacidade de escolha. Tantos anjos que foram criados, como o primeiro casal que foi criado, eles foram dotados de livre-arbítrio. E até hoje nós temos o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É direito de escolha. Eu faço as minhas escolhas. Deus não criou robôs que ele dominasse a mente e o ser e nós fôssemos como robôs de Deus. Não, nós somos seres pessoais, dotados de emoções, de sentimento, de conhecimento, de sabedoria, de vontade e de livre escolha. Nós temos o poder de escolher o que nós queremos. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e no versículo 20, e também Gênesis no capítulo 3, no versículo 6 e o versículo 7. Deus não criou o ser humano sem entendimento. Lá no Éden, na criação, Deus colocou tudo isso de uma única vez naquele homem criado. Nós fomos dotados de inteligência. É claro que uns mais e outros menos, mas todos fomos dotados de sabedoria, de conhecimento e de inteligência. Na verdade, Deus capacitou as pessoas para criar, inventar coisas, tanto para Ele, quanto para o mundo, quanto para o nosso próximo, para o bem-estar do mundo criado por Deus. Nós somos a coroa da criação. E nós não podemos esquecer de fato qual foi o motivo, o verdadeiro motivo que Deus nos criou. Infelizmente, muitas pessoas ao longo da sua vida ficam fazendo essa pergunta: por que Deus nos criou? Para que eu fui criada? Em todas as esferas de nossas vidas, nós fomos chamados para glorificar a Deus. Quando nós falamos todas as esferas, nós estamos falando em todas mesmo. Quando nós compramos
e pagamos as nossas contas, nós glorificamos a Deus. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós contribuímos com a obra de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Então, o propósito da criação do ser humano é para que nós glorificássemos a Deus em todas as esferas da nossa vida. Dentro do lar, a vida íntima do casal, ele tem que glorificar a Deus. Na sua vida familiar, na criação dos filhos, dentro do nosso trabalho, Deus, ele tem que ser glorificado. Esse é o motivo que nós fomos criados, nós fomos chamados para glorificar a Deus e revelar o seu propósito como ser humano. Deus deseja de tal maneira que nós o amemos, que o glorifiquemos, que vivamos em santidade e justiça diante dele. Este é o desejo de Deus, reatar nossa comunhão com ele. E é somente através do novo nascimento. E para que nós possamos reatar a nossa comunhão com Deus, nós precisamos novamente destes atributos morais: justiça, bondade, sabedoria, amor, santidade, porque sem esses atributos é impossível nos relacionarmos com Deus e também com o nosso próximo. Mesmo com a desobediência do casal no Éden, os planos de Deus não foram frustrados. Nós encontramos pela Bíblia Sagrada que antes da fundação do mundo, o plano da redenção já estava pronto. Quando Deus criou o homem e a mulher, esta imagem que nós recebemos é a mesma imagem que Deus se manifestaria para a humanidade. É a mesma imagem que o Salvador do mundo viria à face da terra. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. E o homem, ele continua na execução dos planos de Deus. No primeiro tópico, a espiritualidade humana. É outro tema, às vezes incompreensível para muitas pessoas, quando nós vamos falar do que é ser espiritual. Qual é a espiritualidade humana? A semelhança de Deus, nós temos um espírito. Este espírito, um dia, ele voltará para Deus. E é com este espírito que nós temos, dentro deste invólucro, é que nós nos relacionamos com Deus. Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele assoprou em suas narinas o fôlego de vida, isto é, o seu espírito. E aí então, aquele primeiro homem foi feito alma vivente. E a partir do casal se multiplicaria as pessoas na face da terra. Essa era a ordem de Deus: crescer e multiplicar. E somente por intermédio do nosso espírito nós podemos então, de fato, nos relacionar com Deus, ter comunhão com Deus. Não é este corpo físico que se relaciona com Deus, é o nosso espírito que se relaciona com Ele, diferentemente dos animais que têm apenas duas partes, corpo e alma. Os animais não se relacionam com Deus, apesar que Deus está no controle soberano de tudo. E não é porque os animais não têm espírito. As pessoas podem tratar os animais com tanta maldade quanto nós estamos vendo hoje. E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas para cuidar dos animais, para protegê-los, na verdade. Então os animais, eles têm corpo e alma. Quando eles morrem, acabou-se tudo. E nós temos um espírito que se relaciona com Deus. É o nosso espírito que vive o espiritual. É o nosso espírito que anseia por Deus. Não é esta matéria, né? O nosso espírito, como está registrado no Salmo de número 42, verso 1. O servo, ele brama pelas correntes das águas.
assim como a nossa alma suspira por Deus. Nós temos também um outro exemplo, os atenienses, né, mesmo sem conhecerem a Deus, e quando Paulo chegou ali e viu aquele altar escrito ao Deus desconhecido, é uma evidência para nós que eles tinham desejo de relacionarem com o Deus Criador. É o desejo do nosso espírito, né, de se relacionar com Deus. Está em Atos capítulo 17, versículo 21 e o versículo 22. Hoje muitas pessoas confundem o que é ser espiritual. Ou de verdade, eles não sabem o que é ser espiritual. Ser espiritual, o próprio nome já diz, é viver em espírito. É viver para Deus. É viver na dimensão espiritual e não essa dimensão física, material, né? A Bíblia diz que Deus já nos fez assentar nas regiões celestiais. E somente estão assentados nas regiões celestiais aqueles que vivem no Espírito, que andam no Espírito. É glorificar a Deus com nossas atitudes. É produzir as virtudes, né? As 9 virtudes do fruto do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. É entregar a Deus o corpo, a alma e o espírito, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, né? O que Deus deseja de cada um de nós é a santificação, corpo, alma e espírito. Deus não quer só o meu espírito. O meu corpo também tem que glorificar a Deus. É não deixar o homem exterior prevalecer ao nosso homem interior. Por isso que muitas pessoas se sentem vazias, né, como se estivesse faltando alguma coisa dentro dela. É porque não foi preenchido de fato pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Paulo, ele escreveu à igreja em Corinto. Aquela igreja, ela tinha os 9 dons. Olhando por fora, era uma igreja espiritual, perfeita, pronta para o arrebatamento. Nós poderíamos pensar assim, se isso realmente fosse ser espiritual. Mas Paulo escreve para eles e disse: olha, eu não posso falar com vocês como eu falaria com aquelas pessoas que são espirituais, com aqueles que verdadeiramente são espirituais. Então, do que o apóstolo Paulo estava falando? O apóstolo Paulo estava dizendo: ser espiritual é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é produzir as virtudes do fruto do Espírito. Mas aquela igreja, ela ainda não tinha alcançado a maturidade espiritual. Às vezes nós conhecemos pessoas que têm mais de 20 anos que servem no reino de Deus, tem 40 anos de crentes, 50 anos de crentes, mas ainda não alcançaram a maturidade espiritual. Eles permaneciam como crianças na fé. Paulo então os chama de carnais. Tinha ainda no meio deles, olha por que o apóstolo chama de carnais. Tinha ainda no meio deles inveja, tinha divisão entre eles. A sabedoria que eles tinham era sabedoria mundana. Havia imoralidade no meio daquela igreja, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que um deles tinha possuído a mulher do seu pai. Está em 1 Coríntios capítulo 3 e o capítulo 5 e o versículo 1. Então leia todo o capítulo 3 para você entender de 1 Coríntios. E também no capítulo 5, no verso 1. Assim como os coríntios confundiam dons com espiritualidade, hoje muitas pessoas também, infelizmente,
elas confundem os dons espirituais e ser espiritual. Eles confundem as manifestações dos dons espirituais como ser espiritual. Ser espiritual é quando nós atingimos a maturidade cristã, produzimos o fruto do Espírito. Não é porque falamos línguas estranhas, porque nós profetizamos e outras manifestações dos dons espirituais, que nós somos espirituais. Nós somos espirituais quando estas manifestações, quando os dons estão agregados a uma vida que agrada a Deus, a uma vida que glorifica a Deus. A nossa vida espiritual, ela não é uma vida de estagnação. Você não alcança um ponto, de maturidade e permanece nele, não. A nossa vida cristã é um contínuo crescimento espiritual, até que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito. Isso só acontecerá no arrebatamento da igreja. Nós precisamos continuar crescendo espiritualmente e atingir a maturidade cristã. Infelizmente, nós encontramos tantos crentes, crianças ainda, bebê, que precisam tomar leite, como o apóstolo Paulo diz, magoam por qualquer coisa, entrega cargo por qualquer coisa. Infelizmente, nós encontramos crentes que brigam, fisicamente, brigam de braço, chegam às vias de fato, por falta dessa maturidade cristã. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18. E nós somente atingimos esse estado de crescimento na graça e no conhecimento por intermédio da palavra de Deus, por intermédio de uma vida de oração, por intermédio de uma vida sujeita a Deus e sujeita ao Espírito Santo. No tópico 2, nós vamos falar sobre a racionalidade humana. Nós somos dotados de razão, nós podemos raciocinar, pensar, medir as nossas atitudes, as nossas ações. Deus nos dotou disso lá desde a criação. Então o ser humano, ele não foi criado irracional como os animais. Os animais, eles não têm noção de certo e de errado, salvo quando eles são adestrados. Mesmo assim, eles não têm essa noção de certo ou errado. Eles fazem porque foram ensinados, adestrados. Então, ao ser criado, o homem foi feito à semelhança espiritual de Deus. Deus é um ser pessoal e racional. E nós também fomos formados assim. Um ser pessoal e racional. E nós temos a autoconsciência, mente, emoções, a razão e o direito de escolha. Então, todos nós somos racionais. Às vezes nós encontramos as pessoas que, por um momento, surtam, perdem a sua razão, mas é porque ainda não alcançaram a maturidade cristã, ou porque ainda não nasceram de novo. Então, a nossa vida, ela deve ter harmonia, ela deve ter um equilíbrio entre a fé bíblica e a razão. Nós não fomos criados, está registrado na Bíblia Sagrada, como o avestruz, privado de sabedoria e de entendimento. Está em Jó, capítulo 39, versículo 13 ao 17. Deus exige que nós, cada um de nós, prestemos a Ele um culto racional. O que significa isso? Um culto com a razão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a quem eu estou adorando. Eu sei a quem eu estou servindo. Eu conheço os planos de Deus. Eu conheço as vontades de Deus. Isso é nós vivermos a maturidade cristã com racionalidade, com razão, com consciência, com convicção do que nós estamos
fazendo. Em Romanos, está na nossa leitura bíblica, capítulo 12, Paulo passa a tratar o lado do comportamento do cristão. Já não mais o lado espiritual, mas como nós nos comportamos diante de Deus e diante do mundo, falando das nossas atitudes. Ele está falando que a nossa adoração, ela deve ser feita com a mente e pelo coração. A adoração a Deus, ela não é só demonstrada exteriormente, ela começa lá dentro. É esta classe de pessoas que Deus busca, adoradores, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Está lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, quando Jesus tem aquele diálogo com aquela mulher samaritana. Eu devo saber por que eu adoro a Deus. Eu devo conhecer a vontade de Deus. E como eu conheço a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus. Eu devo aceitar a vontade de Deus. Muitas das vezes nós queremos que Deus age ao nosso favor da nossa maneira, mas nós esquecemos de cumprir lá na oração e pedir a Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa, porque ele sabe o que de fato é bom para cada um de nós. E eu preciso reconhecer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É assim que nós devemos reconhecer a vontade de Deus. No Antigo Testamento, no sistema sacrificial judaico, era exigido do adorador que ele levasse uma oferta. E quando ele levava esta oferta, ela era inteiramente queimada no altar. E quando esta oferta ela era consumida, a adoração tinha acabado ali mesmo. Então o ofertante levava a sua oferta, demonstrando a sua adoração a Deus. A oferta era apresentada no altar e ali ela era consumida. Pronto, acabou a adoração daquele ofertante. Só que nós hoje vivemos no Espírito, no tempo do Espírito. E nós devemos nos oferecer. Paulo aqui em Romanos ele está dizendo que nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo. Que sacrifício é vivo é esse? Ele não acaba. Esse sacrifício ele é diário em nossas vidas. Ele é constante em nossas vidas. Não é uma oferta que é consumida de uma vez, mas nós somos o ofertante e o próprio sacrifício vivo. Este é o princípio da adoração. Nós somos um sacrifício vivo. Então, onde nós estivermos, há um adorador. Onde nós estivermos, há adoração a Deus. Agora é uma adoração espiritual e não mais uma adoração sacrificial. O nosso comportamento, ele deve ser apropriado à mente renovada que nós recebemos no novo nascimento. A adoração, ela é com entendimento, com sobriedade. Nós não adoramos o que nós não conhecemos, nós não adoramos o que nós não sabemos, Nós encontramos por diversas vezes pessoas que sem conhecimento ou por falta de conhecimento, na hora do culto ele quer externar a sua adoração, correto, mas na hora da palavra, nós devemos ouvir a palavra com entendimento. E aí neste momento, as pessoas querem glorificar, gritam, falam línguas estranhas na hora da palavra. A palavra de Deus, ela é a maior profecia dentro de um culto. Então, nesta hora, nós precisamos estar em reverência e ouvindo o que Deus tem para falar conosco. Mas hoje, infelizmente, também, nós encontramos pregadores que não suportam o silêncio dentro da igreja. E na hora da palavra, ele manda que as pessoas glorifiquem, grita, vira para o seu irmão do lado e fala isso. E nós vamos perdendo o foco da palavra de Deus, porque ali, na verdade, a pessoa não está preocupada em expressar a palavra de Deus,
mas de fazer com que o seu ministério ele cresça, né, por causa do movimento. Então muitas pessoas, por falta de conhecimento, elas fazem isso dentro do culto, né? Querem que as pessoas façam barulho na hora do culto, e este barulho é sinal de que a mensagem dele está boa. O nosso culto ele deve ser racional, ele não pode causar escândalos, já que o nosso barulho, né, porque nós somos pentecostais, o nosso barulho natural, ele já é escândalo para muitos incrédulos. Por vezes, nós encontramos dentro dos nossos cultos, né, naquele momento que nós estamos ali extravasando a nossa alegria, a nossa adoração, e nós sabemos que nós não somos possuídos pelo Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, e esse Espírito que habita dentro de mim, não o Espírito Santo, mas esse Espírito que habita dentro de nós, a Bíblia diz que nós temos controle sobre ele, e ele só faz aquilo que realmente nós queremos que ele faça. Agora, o Espírito Santo de Deus, ninguém tem controle sobre ele. E encontramos pessoas dentro do culto que pisam, né, gritam demais, balançam os bancos, quebra banco, então já vira escândalo para as pessoas. E tantas outras coisas que nós infelizmente vemos dentro das igrejas brasileiras e que não são culto racionais. O que agrada a Deus é um culto racional. Quando nos perguntarem que culto é este, né? Deus falou, olha, quando seus filhos continuem celebrando a Páscoa, quando seus filhos perguntarem que culto é este, vocês expliquem a ele que foi o livramento que Deus deu para vocês. Então nós também devemos falar para as pessoas que culto é esse que nós queremos estar, né, todos os dias. É nosso dever sabermos explicar que culto é este que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 26. E também ao perguntarem a razão da nossa esperança, nós devemos ser mansos, né, para responder às pessoas e responder com temor. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Nós devemos dar testemunho da verdade e dizer por que nós renunciamos a tudo e por que nós adoramos a Deus. João capítulo 4, versículo 22, fala dos verdadeiros adoradores. Terceiro tópico, a sociabilidade humana. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não conseguem viver em sociedade, são antissociais, mas Deus nos criou para ser um ser social, para viver em grupos, para viver em comunidade. Quando nós começamos a fazer parte do reino de Deus, nós começamos a fazer parte de uma família espiritual. Por isso nós nos chamamos de irmãos, porque nós fazemos parte de uma família. Nós somos membros de um corpo, e este corpo é Cristo, né? Nós fazemos parte deste membro, e que Cristo é a cabeça deste corpo. E nós devemos ter consciência que nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho neste corpo. É um auxiliando o outro e um precisando do outro para que este corpo se complete. Que cada membro, nós devemos ter consciência disso. Que cada membro, ele exerce uma função diferente neste corpo. Mas nós somos ligados uns aos outros e precisamos entender que neste corpo não há membro mais importante do que o outro. Infelizmente hoje nós encontramos pessoas diminuindo a si mesma, achando que ela não tem importância nesse reino, que ela não tem importância neste corpo como membro. Nós estamos ligados, né, uns aos outros. E não existe no corpo de Cristo um membro mais importante do que o outro. Todos nós somos importantes para Deus e neste corpo. Nós não podemos nos considerar superiores aos outros, mas também nós não podemos nos considerar inferiores aos outros.
nós nos devemos ter em honra, cada um a seu próximo. Então nós devemos honrar o nosso próximo. E o nosso próximo também, ele deve nos honrar. Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Homens, mulheres, a palavra de Deus diz que nisto não há servos, não há gregos, não há escravos. Todos nós somos iguais. Deus nos olha da mesma maneira. Devemos ter uns aos outros em honra. Está em Romanos capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 31, Paulo está falando sobre a importância de cada membro. Deus não nos criou para vivermos só. A solidão, nós descobrimos que a solidão, ela é nociva para nós. Quando Deus criou Eva, foi porque Deus viu que a solidão para Adão não era boa, ela era nociva. E ele então precisava de uma companhia. E Deus deu a ele uma adjutora. Alguém que o auxiliasse e que acabasse com a solidão dele naquele jardim maravilhoso. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho, se isolar nas montanhas e eu não preciso de ninguém. Sim, nós precisamos das pessoas e não conseguimos viver sós e nem podemos viver isolados, porque este não é o ideal de Deus para nós. Sozinhos, nós somos uma presa fácil para o nosso adversário, para o inimigo de nossas almas. A família é o nosso bem mais precioso. É a célula máter da sociedade. Quando Deus criou Eva, Deus ali já de imediato instituiu o casamento, instituiu a família, diz cresçam e multiplica. Esse é o ideal de Deus para nós, que nós não vivamos sozinhos aqui, porque a solidão, ela é prejudicial para as nossas vidas e é muito triste. Quando nós encontramos alguém terminando a sua vida sozinho, sem ninguém por ele, sem ter com quem conversar, sem ter com quem dividir os nossos temores, não é mesmo? As nossas alegrias, não ter para quem voltar. É muito bom quando nós sabemos que alguém está ansiando a nossa volta e nós temos para onde voltar. Uma família desestruturada, uma família desequilibrada, ela desequilibra a sociedade toda. Hoje, por que nós estamos vendo o caos na sociedade? Porque as famílias estão desequilibradas, não estão vivendo o seu papel no contexto familiar, Filhos não respeitam pais, pais não respeitam filhos, pais abusam dos filhos, filhos abusam dos pais. Em Cristo, o mistério que estava oculto em Deus é Cristo. Deus congregou todas as coisas em Cristo. E a igreja foi congregada também em Cristo. E a igreja, ela é a representante legal dessas riquezas espirituais aqui. Ela é a sociedade perfeita, porque todos nós formamos um só corpo. Mesmo que nós estamos enxergando que isso não está acontecendo em muitos locais. Por que nós dizemos isso? O que dizer dos membros, que fazem parte deste corpo de Cristo, que formam a sociedade perfeita, que estão ligados, interligados, que não se dão bem? Às vezes nós encontramos, irmãos, dizer: o meu anjo da guarda não dá com o anjo da guarda. Irmãos, anjo, ele dá certo com qualquer anjo. Então, se tem alguma coisa acontecendo entre nós, é demônio, é inflamado, coisas inflamadas do maligno, para perturbar este corpo de Cristo. E, infelizmente, nós encontramos crentes que não conversam com crentes, irmãs de círculo de oração, que não se dão bem, não conversa na igreja, muda de passeio na rua para não cumprimentar uns aos outros. Alguns se odeiam e isto escandaliza o Evangelho de Jesus Cristo.
Isso escandaliza a igreja como corpo de Cristo. Agindo assim, fica a pergunta para nós: nós somos representantes legais de Cristo? Claro que não. Quarto tópico: a liberdade humana. Este é o maior perigo da geração de hoje. Confundem livre-arbítrio com libertinagem. Livre-arbítrio é o direito que nós temos de fazer escolhas, mas nós precisamos fazer escolhas certas. É o que Deus nos deu, permitiu que nós tivéssemos. E as pessoas estão confundindo esta liberdade que Deus nos deu com libertinagem. Nós só temos duas escolhas a fazer: o certo ou o errado, a vida ou a morte, obedecer a Deus ou desobedecer, servir a Deus ou não servir, aceitar o sangue de Cristo como suficiente para a nossa salvação ou não aceitar, amar ou odiar, aceitar a vontade de Deus e não aceitar a vontade de Deus. Nós só temos direito de fazer entre duas escolhas. Não há uma terceira opção para nós. Está em Deuteronômio capítulo 30 e versículo 19. Nós podemos decidir em ir para o céu ou não, em agradar a Deus com o nosso corpo ou não, escolher que as nossas atitudes glorifiquem a Deus ou não. Os nossos pais, Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Mas não é porque temos esse direito de escolha, as nossas escolhas não acarretarão em sofrimento para nós, inclusive o inferno. Eu posso escolher? Posso, mas eu tenho que estar pronto para colher as consequências das minhas escolhas. Deus, ele não interfere em nossas decisões, mesmo que com amor, por intermédio do Espírito Santo, ele tenta nos persuadir a fazer escolhas certas. Não foi assim que ele disse? Eis que colocam a bênção e a maldição, mas digo que escolha a vida, a bênção. Então o Espírito Santo todos os dias, ele tenta nos persuadir a fazer as escolhas certas. Paulo, ele escreveu aos Gálatas para que não usassem da liberdade em Cristo para darem ocasião à vontade da carne. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 13. O livre-arbítrio, ele desbanca a doutrina da predestinação divorciada da eleição, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 9 e também no capítulo 11, em que nós fomos eleitos em Cristo e predestinados à salvação, mas somente os que creem em Jesus Cristo. Se não fosse assim, Deus seria injusto, com a sua criação, escolher uns, independente das suas atitudes, para que eles alcancem o céu, e escolherem outros, sem oportunidades de escolher em ir para o céu ou não. Nossas escolhas, elas devem ser feitas baseadas na vontade de Deus e não na nossa vontade. Deus, ele é soberano e ele pode interferir a qualquer momento na história, mas ele espera as nossas decisões. E ele espera que as nossas decisões, elas sejam baseadas no amor que nós devotamos a ele. O tópico 5. A criatividade humana e o trabalho. Quando nós olhamos o princípio de tudo, já percebemos que Deus dotou o homem de inteligência, de sabedoria, de conhecimento. Deus deu isto para o homem. Adão, ele deu nome aos animais. Eles compareceram diante de Adão aos pares, e Adão foi dando nome para estes animais, aves e animais terrestres. Quando eles pecaram no jardim,
Quem ensinou Adão e Eva a cozerem, né, folhas de figo para eles fazerem roupas? É porque eles já eram dotados de conhecimento e de sabedoria. E ao desenrolar da história bíblica, nós vemos como a sabedoria dos homens, como eles criaram coisas, como eles inventaram coisas, né? Quando Deus criou o homem, não foi para o homem ficar ocioso, né? Muitas pessoas confundem e acreditam que o trabalho apareceu depois da queda. Quando Deus criou Adão, foi para que ele cultivasse o jardim, para que ele lavrasse o jardim e para que ele protegesse, guardasse o jardim. O que aconteceu depois da queda foi que Deus intensificou, né? Trouxe sofrimento no trabalho. O homem ia comer do suor do seu rosto. Então o trabalho ele ia ser estressante, como ele é até o dia de hoje, como consequência do pecado. O trabalho, ele é bênção em nossas vidas. O trabalho dignifica as pessoas. As pessoas avançaram, o conhecimento se multiplicou e as pessoas inventaram coisas, porém a partir da matéria existente. Desenvolveram técnicas variadas na agricultura, na pecuária, a metalúrgica e a arte musical. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 2 e 3 e do versículo 20 ao 22. E hoje, o que nós estamos vendo hoje, né, com toda a sabedoria que Deus deu, conhecimento, entendimento, que coisas maravilhosas que os homens têm criado, né? Vários tipos de energia hoje nós temos, eólica, solar, hidrelétricas, os nossos meios de comunicação, como que a medicina evoluiu, os transportes, né, como eles evoluíram, tantas outras coisas. Mas olhando para a Torre de Babel, nós podemos concluir que o homem nunca ultrapassará os limites permitidos por Deus, que ele estabeleceu pelo seu poder. Nós só iremos, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, somente até onde Deus permitir que nós chegamos. Deus, ele é soberano e nós não podemos fazer nada que ele não nos tenha dado. Eu não posso fazer nada além daquilo que Deus permitiu que nós façamos. E é o Espírito Santo que nos capacita a fazer coisas, a criar, a inventar. São pessoas escolhidas por Deus para fazerem o que ele tem nos chamado para fazer. Na construção do tabernáculo, lá no deserto, quando Deus disse para Moisés, ele falou assim: olha, eu já enchi do meu espírito, né, a Bezalel e a Oliabe para talhar, né, as obras do tabernáculo. E encheu muito mais pessoas para bordar, tecer, lapidar. Então, quando Deus quer que as coisas aconteçam, ele nos enche do seu Espírito Santo. E eles fizeram aquela grande construção. E hoje não é diferente. Deus ainda continua capacitando pessoas para criarem coisas que seja para o bem comum. Para o trabalho religioso, também Deus tem capacitado pessoas e também para o mundo secular. É o Espírito Santo que capacita, que enche de sabedoria e que nos dá conhecimento. Amém? Espero ter te ajudado com este resumo, né? Com esse comentário, para que você tenha uma boa aula. Os nossos comentários estão fáceis essa lição, não precisava nem abordar, né? Trazer esse comentário aqui para os irmãos, mas para enriquecer mais a sua aula. E se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal. E se as minhas aulas ainda não estão chegando para você mais, desative o sininho das notificações e depois você vai lá e aperta o sininho de novo e as minhas aulas vão continuar chegando até você. E eu quero mandar um abraço para os irmãos. E hoje são muitos de verdade. E eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Jorvali e a sua esposa Aleida, na Assembleia de Deus Anchieta, Espírito Santo. Ele é pastor presidente lá. Um abraço, obrigada pelo carinho.
Também nossa irmã Eliana Oliveira, em Amélia Rodrigues, na Bahia. Nosso irmão Lucídio José Pereira, em Piedade, São Paulo. Ana Silva, em Açaiteua, no Pará. Júlia Figueiredo Neta, em Catolé da Rocha, na Paraíba. Samuel Valentim, esposa Nilda Soares, da Assembleia, um abraço para esse casal, da Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. Presbítero José Roberto, em Natal, Rio Grande do Norte. Maria Tereza, em Nazaré da Mata. Irmão Sidney Magalhães, em Arataca, Bahia. Maria Cristina, da Assembleia de Deus na Serra, Espírito Santo. Sandra Mara, em Corumbá, Pantanal, no Mato Grosso do Sul, um abraço. A nossa irmã missionária Ana Balbina, também Maria Lúcio dos Reis, em Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, sempre aqui, obrigada pelo carinho. Sim, a Souza, na Bahia. Nossa irmã Alessandra Melo, da ADEB, no Distrito Federal. Rubens Galvão, da Assembleia de Deus Baixada Santista, no Guarujá, São Paulo. Luciana Ferreira, da Assembleia de Deus em Guarulhos, São Paulo, um abraço. Rosângela, da Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas. Roseane Maria, da Assembleia de Deus em Campestre, Alagoas. Miriam Lopes, do Pio 12, no Maranhão. Gilmar Drum, da Assembleia de Deus, Minas do Leão, Rio Grande do Sul, um abraço. Irmã Vera Lúcia, Maceió, Alagoas. Irmão Cícero Alves, do Picuí, na Paraíba, está sempre aqui. Vicente Célio, em Figueirópolis do Oeste, no Mato Grosso. O irmão Presbítero Paulino, em Pingo d'Água, Minas Gerais, um abraço. Sol, da Assembleia de Deus em Petrópolis, Rio de Janeiro. Maria Auxiliadora, da Assembleia de Deus em Recife. Pastor João, em Içá, Santa Catarina. Também nossa irmã Ruth, da Assembleia de Deus em Juiz de Fora, Minas Gerais, um abraço. Nossa irmã Vani Maria, em Sertãozinho, São Paulo. Fátima Lucena, em Ananindeua, no Pará. Também o pastor Jair, da Assembleia de Deus em Ipiranga, Assembleia de Deus Ipiranga, em Itatiba, São Paulo. Tânia Maria, em Russas, no Ceará. Luziane, em Conceição do Lago, Maranhão. Elias de Paulo, da Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais. Um abraço para todos os irmãos. E eu espero você aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos vocês.